Olá, pessoal. Estou aqui falando com vocês um pouquinho antes do seminário que eu recomeço esse ano, abordando a questão das psicoses, trabalhando as novas perspectivas, inclusive, nos tratamentos com os psicóticos. Provavelmente vai se estender pelo semestre todo, quiçá o segundo semestre também. Então, queria conversar um pouquinho com vocês. Claro que não é sobre esse assunto. O assunto que eu prometi e que, de certo modo, toca a questão das psicoses é a problemática da pulsão, né? Mais especificamente, eu tinha dito, porque me pediram, falar novamente sobre a questão da compulsão à repetição, já que eu vinha tratando nos 2 últimos vídeos sobre os distúrbios alimentares. Bom, é preciso dizer que quando a gente fala de compulsão à repetição, o que se repete é exatamente aquilo que não se escreve, né? Que não se escreve, ou seja, que não se elucida, melhor dizendo. Então, a compulsão à repetição, ela se coloca, ela diz respeito a esses objetos primordiais que não encontraram lugar, não puderam ser recolhidos em termos de marcas inconscientes, né? Eles não puderam se colocar, serem nomeados e, portanto, se tornarem significantes a nível do inconsciente. Então, eles passam direto desse momento anterior à entrada no campo da fala e da linguagem para aquilo que se apresenta depois, já como efeito do haver inconsciente, no que nós chamamos de consciente, né? E sempre sobre a forma de algo estranho, de algo que não tem conexão aparente com a história do sujeito. Entretanto, está absolutamente articulado à história pregressa, antes do sujeito assim fazer sua entrada no campo da fala e da linguagem. Portanto, antes da divisão subjetiva, quando nós estamos falando do ínfans tomado como objeto. Então, ele é objeto, por exemplo, dos cuidados do outro e do que se diz no seu entorno. Não podemos esquecer isso, porque são as palavras e a manipulação do corpo real da criança que vai criando, né, o privilégio por certas zonas erógenas, por certos orifícios do corpo. É preciso dizer também que todos esses objetos, eles fazem parte desse reservatório do isso. Se vocês pegarem o texto freudiano, o eu e o isso, vocês vão ver que o isso, ele é muito mais abrangente do que o próprio inconsciente. Quase que a gente pode dizer que o inconsciente, ele é uma parte do isso, né? Então, eu já disse a vocês que o que se repete é justamente o que não tem possibilidade de simbolização. Então, ele comparece na cena do sujeito como uma coisa que lhe é estranha, entretanto, altamente familiar. Vou dar indicação aqui de outro texto muito importante, que se chama Unheimlich, que se chama O Estranho, na obra do Freud. E ele vai abordar justamente a questão da repetição, na verdade, da compulsão à repetição, a partir da obra de arte, a partir da criação artística, do fazer do artista, né? O que o artista faz? Ele cria objetos em torno do vazio.
A problemática é que o neurótico, o que ele faz justamente é tentar obturar essa falta de significante. E essa falta de significante promove no sujeito angústia. Por que promove angústia? Porque ele não sabe lidar com isso que o assola e que não tem nome, né? Que é justamente esses pequenos objetos caídos da boca do outro, né? E que são ditos em torno do berço. Então, o que se diz e o que se ouve para uma criança muito pequena, aquilo que é visto e o modo como se é visto, né? Toda essa articulação pulsional, né? Que ela é, de certo modo, circular, isso influencia na questão da compulsão à repetição. O que é importante, de fato, dizer para vocês é que a questão da compulsão à repetição, quando se fala de distúrbios alimentares, é exatamente o fato de que o sujeito ele é aspirado por esse buraco, de certo modo, no momento da repetição compulsiva. E ele se transforma, de certo modo, nesse objeto indizível. E é isso que é profundamente angustiante, porque ele não consegue dizer sobre isso muita coisa. Justo porque a palavra é aquilo que separa o sujeito dessa boca, dessa famigerada boca do outro, né? Que só quer engolir. Então, a compulsão à repetição seria, e eu vou voltar a esse assunto num próximo vídeo, seria justamente essa impossibilidade do sujeito de colocar a imagem, colocar uma estaca nessa boca e impedir que ela se feche sobre ele. Bom, hoje o seminário é sobre as psicoses, como eu já tinha falado, vai ser no Zoom da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. O e-mail para participar é secretaria@ tudo junto depois, escolalacaniana.com.br, e vai ser às 19h30, aberto ao público. Espero todos vocês lá e da próxima vez a gente vai falar de forma um pouco mais teórica, mais aprofundada dessa questão das compulsões, ok? Um abraço, tchau!